Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor nosso Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Eu vou falar hoje uma introdução sobre problemas familiares. Mas antes de narrar uma história, eu vou ler um texto bíblico muito importante e condizente com famílias, que diz no Salmo 128: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos, e a paz seja sobre Israel, sobre sua vida. Oh, que maravilha esse texto bíblico! Oh, como eu gostaria que todas as famílias fossem abençoadas. Mas o que eu vou narrar aqui é uma realidade que está acometendo milhares de pessoas e que está bem distante desse modelo de família que o Senhor estabeleceu para nós. Vou contar a vocês uma história e prestem bem atenção. A história de um casal e sua família chamado Dat e King. Dat e King eram casados há mais de 20 anos. Mas era um casamento sem amor. Dat era dona de casa e seu marido King trabalhava fora numa empresa terceirizada, numa empresa de serviços terceirizada. Eles tinham uma filha chamada Linda. E essa menina, no auge dos 15 anos de idade, recém-completados, além de não ter recebido nenhuma menção dos pais sobre isso, a Linda era uma garota que ela não tinha prazer de viver. Ela tinha depressão profunda, o pai era viciado em drogas, ele dizia que ouvia vozes. E por várias e várias vezes, esse homem chamado King, ele agredia fisicamente e verbalmente a sua esposa Dat. E de tantos socos que Dat levou no seu frágil corpo, ela acabou ficando com vários hematomas no corpo, inclusive um câncer no seio. Dat sofria muito nas mãos deste marido violento. Contudo, ela não queria e tinha medo do divórcio. E isso por 3 razões. Primeiro, porque ela tinha medo do marido matar ela. Segundo, porque ela não tinha autonomia financeira para sobreviver. E em terceiro, porque ela não queria ver a sua família oficialmente despedaçada. Ela não queria ver a filha sofrer a ausência do pai. Contudo, apesar dos problemas, Dat era uma mulher guerreira. Ela lutava pelo bem da sua filha, como sabia e como podia e como estava ao seu alcance. E com esta mesma família, numa casa pequena de 2 quartos, morava com eles
a irmã de King, recém-viúva, com os seus 5 filhos ainda pequenos. E a viúva tinha uma pequena pensão do marido falecido, mas ainda unindo forças com o salário do irmão, o dinheiro era muito pouco para sustentar 9 bocas, fora alguma medicação escassa que a mulher de King, a Dati, tinha que comprar para ao menos aplacar a dor no seu corpo por causa da doença, do câncer que ela tinha. Em um período de 12 meses, Dati e sua cunhada e seus filhos tiveram uma ideia excelente. Eles moravam numa casa pequena, de 2 quartos, mas a casa tinha um terreno de 300 metros quadrados. E nesse terreno eles começaram a trabalhar e produzir verduras e hortaliças, e assim começaram a vender ali no vilarejo onde eles viviam. O ganho não era muito, mas eles estavam trabalhando. E também parte da plantação era de subsistência para eles mesmos. Certamente, se alguns homens tivessem famílias assim, talvez alguns seriam gratos e felizes por verem sua família procurar trabalhar, uma família produtiva. Mas King, ele não era assim. Ele, além de consumir até parte do que a família ganhava, o dinheiro que a família ganhava, ele consumia com drogas. Ele chamava todos eles de um povo sem futuro que estava nas costas dele. Sem se falar que as frustrações dele, ele descontava batendo na sua mulher Dati e na sua própria filha. A família desse homem procurava assim de todos os meios para que a coisa melhorasse. A irmã de King, a esposa dele e as crianças, além de trabalharem duro, eles começaram a ir a uma pequena igreja próximo deles. Mas King não gostava disso. Ele proibiu a mulher, a filha, a irmã e os filhos da irmã, proibiu todos de irem à igreja. E ele também se irava com Deus, se irava com tudo e chegou até a rasgar a Bíblia que o pastor tinha dado à irmã dele. Ele rasgou a Bíblia. E algum tempo se passa e assim Dati, a mulher de King, morre de câncer e a sua filha, alguns meses depois, ela se suicida por não suportar a perca da mãe. Ela já era depressiva. E quando a mãe morreu, ela ficou mais depressiva ainda. E assim ela se suicidou. E passa o tempo. King fica morando com a sua irmã de sangue e seus 5 sobrinhos. E a irmã de King tinha, dentre esses 5 filhos, descobriu-se com o passar do tempo que um deles era especial. Ou seja, um deles tinha problema na mente. E cada vez que o tempo ia passando, mais esse problema ia sendo notado, mas não era tratado. E com isso, o menino, certo dia, ele já crescido, ele, por ser um esquizofrênico, ele pega o fardamento novo que King recebeu da empresa que trabalhava, e esse fardamento novo ele pega uma tesoura e corta e picota todo o fardamento que esse homem recebeu, a roupa nova para trabalhar.
E quando ele vê o menino, o próprio sobrinho, terminando de picotar a farda nova que ele tinha recebido, ele se enche de uma ira cega e só cessa quando ele dá muita punhalada no menino com a tesoura, bate com o menino na tesoura, e quando ele vê o sangue ao redor do menino, que era seu sobrinho, e que jazia morto, aí é que ele apazigua a ira dele. E a mãe do menino, que era irmã dele, quando chega e vê aquilo, ela fica encolerizada contra o seu próprio irmão. E assim, ele pega um tubo de álcool e derrama no braço da irmã, e ele simplesmente risca o fósforo. E ali o corpo da irmã começa a pegar fogo pelo braço. Contudo, a polícia chega ali. King, ele é preso e a sua irmã, ela é hospitalizada. A irmã de King sobreviveu ao ataque, mas ela perdeu um braço. E depois que ela se recuperou e sai do hospital, ela também sai daquela casa com os seus filhos e vai morar em um outro lugar. E os anos se passam. E a irmã de King se apega ao Senhor Deus, junto com os seus 4 filhos, porque um já não existia. E após 20 anos, a vida da irmã de King muda para melhor. Seus filhos cresceram, se casaram, se deram bem na vida, todos na presença do Senhor. Contudo, a tragédia do passado, a irmã de King sabia que precisava perdoar o irmão para ser totalmente abençoada e para ter totalmente a paz na alma. E após estes 20 anos, ela orando, ela pedindo ao Senhor para que tivesse aquela capacidade de perdoar, e ela já se sentindo preparada, ela resolve visitar o irmão na prisão e vê-lo face a face. E King, a essas alturas, já estava velho. Estava perto de sair da prisão, já tinha se passado 20 anos, e ele tinha recebido 25 anos de prisão. Mas, em 20 anos, a irmã resolve visitar ele. E ele se assusta ao ver a irmã viva, que havia sobrevivido. E ele, 5 anos antes, como diz, em 15 anos, ele havia se convertido. Ele não era mais o mesmo. Porque 5 anos antes, ele contando para a irmã que havia tido um culto na penitenciária e tinha sido dirigido pelo pastor, que a família dele, a esposa e a filha acompanhava. E ele, nesse culto, ele quando ouve a pregação falando do mau homem chamado Manassés, que está na Bíblia, 2 Crônicas 33, então ele vai e se converte e se entrega ao Senhor Jesus com todo o seu ser, com toda a sua alma, seu corpo, com todo o seu ser. E mais quando ele ouviu o pastor profetizar e dizer assim: você, homem, que é atormentado pelo que fez e pelo que foi no passado, o Senhor manda te dizer que te perdoa hoje. Porque há 15 dias atrás você clamou a Deus dizendo que estava profundamente arrependido com tudo e que se saísse da prisão e tivesse algum tempo mais de vida, iria servir ao Senhor. E a irmã de King, ao ouvir as palavras dele, ambos ali choraram. E a irmã de King perdoa o irmão.
E por fim, 25 anos depois, King sai da prisão. E a transformação do Senhor nosso Deus, por meio do Espírito Santo, alcançou ele. E apesar de congregar e se batizar naquela igreja, a qual um dia a mulher dele, quando era viva, e a sua filha, e a sua irmã e sua família participaram, ele passa a frequentar ali, congrega, se batiza, mas não vive muito tempo. Ele morre devido a um câncer de sangue, mas morre com paz na alma, morre convertido e morre na casa dele, que há muito tempo estava abandonada. Ele sai da prisão, volta para lá, congrega um tempo na casa do Senhor, mas morre em casa. E com certeza, ele antes de morrer, ele pensou, se eu tivesse no passado sido um pouco mais sensato e me apegado ao Senhor Deus, como estava fazendo a minha família, tudo teria sido diferente. Essa é uma história triste, é uma história mas também de redenção, e é uma história de ficção que o Senhor me deu para explanar um pouco acerca de problemas familiares. Então, quais os problemas nós vemos aqui nessa história que eu contei, que o Senhor me deu? Um casamento infeliz, enfermidade, a mulher do homem tinha câncer, desamor, aquele homem, ele não amava a família, ele não amava a si mesmo, ele não amava a esposa, ele não amava ninguém. Vemos o que? Depressão, doenças, ou seja, a filha do homem tinha depressão e se suicida. E mais na frente, o sobrinho dele tinha problema de esquizofrenia. O que é que vemos nessa história? Violência física, violência verbal, psicológica. Por quê? Porque ele batia na mulher, ele xingava, ele batia na filha. Nós vemos o que mais nessa história? Influência demoníaca, porque o King ouvia vozes. Nós vemos o que mais nessa história? Escassez financeira, ou seja, ele trabalhava numa empresa, mas tinha ele, tinha a esposa, tinha a filha, tinha a irmã dele e com mais 5 filhos, então eram 9 pessoas e o dinheiro da viúva, que era a irmã dele, juntando com o dele, ainda assim era muito pouco para sustentar a família, era uma escassez grande. Nós vemos o que aqui? Problema de vícios. Esse homem era viciado em drogas. Nós vemos o que aqui? Nós vemos a ausência de Deus acima de tudo. Então, problemas familiares como estes está presente na vida de milhares de pessoas. Então, o que se fazer com problemas desta natureza? Nós vemos que esses problemas não resolvidos, eles terminaram destroçando uma família. Só não acabou mesmo com tudo, porque a irmã deste homem e os filhos que lhe sobrou foram buscar o Senhor. Mas vocês sabem que existem histórias reais, verdadeiras, e que têm, como diz, fatos bem piores do que estes. Mas aqui em cima desta história que o Senhor me deu para explanar alguns pontos de problemas familiares, o que é que eu posso dizer a princípio? É que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, está escrito assim: pois todos devemos comparecer perante o tribunal do Senhor Jesus Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo,
o bem ou o mal, ou seja, tudo que fizermos será um dia, como diz, julgado pelo próprio Deus. Porque a nossa vida não é vivida em vão, porque o que fazemos nada é em vão, porque o que plantamos também não passa desapercebido aos olhos do Senhor, e nem o que recebemos também passa desapercebido aos olhos do Senhor. Agora, o que fazer numa situação como esta? Uma história assim. Se de repente você que está ouvindo ou que vai me ouvir, se depara, digamos, com um fragmento dessa história, seja parte da sua realidade. Aí a pergunta é, o que fazer numa situação como esta? Na Bíblia nós vemos, Jacó teve problemas familiares, e como teve. Davi teve problemas familiares, e como teve. Jó teve percas irreparáveis, e como teve. Mas todos esses, o que é que eles fizeram em primeiro lugar? Eles se apegaram ao Senhor Deus. Eles se apegaram a Deus e o Senhor nosso Deus ajudou eles. E o que é que precisamos fazer? A mesma coisa. Em primeiro lugar, se a nossa vida é cheia de problemas, todo mundo passa problemas. Agora, se eu quero que meus problemas sejam resolvidos e eu não sei por onde começar, a primeira dica é se apegar ao Senhor nosso Deus. Como diz Jó 22, versículo 21 está escrito: apega-te a Deus e tem paz com Ele, e assim te sobrevirá o bem. Está escrito. Aceita a lei do Senhor, peço-te. A lei da boca dele, põe as palavras dele no teu coração. Porque se te converteres ao Todo-Poderoso verdadeiramente, serás restaurado, restaurada. Afasta a iniquidade e o mal da sua vida, da sua casa, dos seus pensamentos, de tudo que é seu. Aí aqui diz, porque assim, versículo 27, você orará ao Senhor Deus, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos, e determinando tu algum negócio, algo na sua vida, seja firme, e a bênção, a luz do Senhor brilhará em teu caminho. Então, o que fazer na vida quando eu não sei nem por onde começar? É me apegar ao Senhor, meu Deus. Porque tem problemas na vida tão escabrosos que não é dependente apenas da inteligência humana, não. Tem que se apegar ao Senhor para Ele dar uma direção, para Ele ajudar. Porque senão a coisa fica feia, fica séria. Como foi dito aqui na história. Esse homem que era mau, mas que um dia ele se tornou bom. Mas com certeza chegou à mente dele. Se eu tivesse sido diferente, se eu tivesse sido mais sensato, se eu tivesse valorizado a minha família, se eu tivesse agido diferente, a coisa teria sido diferente. E essa é uma verdade. Então, primeiro ponto. Eu não sei o que fazer. A minha vida está no fundo do poço. Está terrível. Essa história aí, 1 ponto, ou 2, ou 3, ou pior do que isso eu estou vivendo. Então, o que é que eu devo fazer em primeiro lugar? Me apegar ao Senhor Deus. Me apegar como? Pedindo a Ele ajuda. Me apegar como? Lendo, procurando ler nas Sagradas Escrituras o que Ele diz a respeito do meu problema e procurar praticar o que Ele disser que é para eu fazer. É assim. O que é que eu devo fazer? Como assim me apegar ao Senhor? Orando. Como assim me apegar ao Senhor? Jejuando. Porque às vezes, como eu disse aqui, este homem da história, King, que ouvia vozes, isso não era apenas um problema mental, isso era também um problema de cunho espiritual. O mal atormentava aquele homem. Então é se apegar ao Senhor com jejum, com oração, leitura da palavra de Deus, obediência, ter
ser assíduo no caminho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Andar em seriedade, esse é o primeiro ponto. Ah, mas só eu a princípio é. Só você a princípio. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. A Bíblia mostra que se uma pessoa vem até o Senhor, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Está escrito. Então esse é o primeiro ponto, se apegar ao Senhor, não há outro. O primeiro ponto, se eu quiser que minha vida, minha família, as coisas venham melhorar e venham ser resolvidas, é eu me apegar ao Senhor. O segundo ponto, entenda quais são os problemas que estão acontecendo na sua família. O que está acontecendo? Bom, eu estou sendo vítima de abuso. Então, o que é que eu devo fazer? Eu tenho que reagir a isso como? Ou orando, ou conversando com quem me agride, ou buscando as autoridades. Ah, não, o meu problema é porque é os vícios, doença. Então, ore ao Senhor para se libertar. Procure se esforçar para libertar e coloque na mente que o dinheiro tão suado que você ganha, você podia comprar uma coisa muito melhor para você do que vício, do que essas coisas. Entende? Ou seja, é raciocinar, vamos dizer assim, de forma coerente, de forma sensata. O que fazer? Digamos, qual é os males que eu observar, a origem? Se é de origem espiritual, se é de origem, vamos dizer, emocional, ou se é de origem externa. Porque tem problemas que é de origem externa. Por exemplo, eu vou e faço uma coisa má com as mãos, com os pés. Ou seja, eu usei meu corpo para ser instrumento de pecado. Aí outra coisa é problemas emocionais. Por exemplo, a pessoa está depressiva, a pessoa está angustiada. A pessoa às vezes tem recursos, tem tudo, mas sente-se vazia. A ausência de Deus é problema na alma. E os problemas espirituais é o quê? É o vazio enorme do Senhor nosso Deus. E só é assolado pelo que é ruim, se sente vazio e não tem sentido a vida para nada. Aí é a ausência do Senhor nosso Deus. Precisamos raciocinar qual é a origem do nosso problema, do que está acontecendo. Outra coisa, cada um na família assuma a sua responsabilidade. Quem é que está errado aí? É o marido, é a mulher, os filhos? Ou é o tio, a tia? Quem é que está errado aí? O que é que está acontecendo? Dois irmãos não estão se falando? O que é que deve fazer? Um pedir perdão ao outro? É uma mulher que está errando? O que é que ela deve fazer? Ela deve se consertar. É o marido, deve se consertar se quiser que a coisa melhore. Porque se não quiser, pode continuar como quiser. Aí só Deus para saber o paradeiro de onde vai terminar isso aí. Igual a história que eu contei. Então, cada um veja o seu erro e assuma a responsabilidade e corrija-se. E faça o que é certo. Outra coisa, respeite o espaço de cada um. Ou seja, eu gosto de música alta. Mas, digamos, na minha casa não mora só eu. Se eu estiver sozinho, tudo bem, posso ouvir um pouco mais alto. Mas se tiver a minha mãe, que é de bem idade, se tiver o meu pai, que é de bem idade, eu vou, baixo o som. Porque eu estou respeitando os outros, eu não estou olhando só para mim, nem só porque eu quero, nem só para o jeito que eu quero. Eu tenho que saber me adaptar. Eu tenho que saber me adaptar à família que tenho. Eu tenho que precisar compreender o espaço de cada um. Eu preciso procurar fazer a minha parte. Parar de egoísmo. Amar incondicionalmente Ah, mas eles não merecem não. Os irmãos de José também não mereciam. Nenhum que fosse perdoado por ele. Se fosse na lei de merecimento, era para tudo ser decapitado, tudo para ser morto. E José, quando foi exaltado pelo Senhor, José da Bíblia, aleluia, José filho de Jacó, a Bíblia diz que ele vai, se aproxima dos irmãos, beija os irmãos de sangue, e ali diz, eu sou José, como se ele dissesse, eu sou o mesmo. Ainda vive meu pai? Como é que vocês estão?
e ali ele perdoa os irmãos. Ele não dá segundo o que eles merecem, mas ele dá segundo aquilo que o Senhor tinha dado a ele no interior dele. Ele era do Senhor, e por ser do Senhor, ele não podia dar aquilo que seria contrário à vontade do Senhor. Ele deu aquilo que o Senhor encheu ele. Ele era cheio do Espírito Santo, que quando ele foi promovido, a Bíblia diz que Faraó olhou e disse assim: acharíamos porventura um homem como esse em que haja o Espírito de Deus? O Deus de D maiúsculo, ele é cheio do Espírito de Deus, ou seja, ele é cheio das coisas de Deus. Então, se José era cheio das coisas de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor, esse foi um ponto qual pelo que fez ele ser promovido. Então, por ele ser cheio do Espírito Santo, então ele entendeu que toda a atrocidade que os irmãos dele fizeram contra ele era um propósito do Senhor para que ele fosse na frente dos irmãos, para que eles passassem por tudo aquilo, fosse preparado pelo Senhor para ser governador, para poder administrar alimento para o mundo inteiro e assim sustentar a própria família. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele deixou de olhar pela perspectiva da raiva racional humana para olhar racional, mas espiritualmente. Ele viu além. Entendeu? Então, respeitar o espaço de cada um. Ajude uns aos outros. Eu estou sabendo que minha irmã de sangue está com problema, faltando comida. Eu tenho 2 pães ou 3. Divida com a irmã, minha filha. Eu estou sabendo que está havendo um problema com a família da minha irmã. Ninguém busca o Senhor, mas você busca. Se ela não quer saber do Senhor, não, mas você pode orar, não pode? Ore. Então procure ajudar as pessoas da sua família ou próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Da maneira que puder fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um assuma seu papel. Ou seja, a esposa é para ser o quê? É para ser esposa, é para ser serviçal, é para ser o quê? Subjugada, é para ser mandona. Que ela é para ser? Ela é para ser aquilo que o Senhor disse que é para ser. É assim. Administrar a casa, pode trabalhar fora, pode. Mas também ser, como diz, atenta ao esposo. A palavra final vem de quê? Na concordância dos dois, é do marido. Cada um assumiu o seu papel. O filho, quem é que manda na casa? Não é o filho, é os pais. É assim. E o filho se colocar no lugar de filho, o pai se colocar no lugar de pai. A mãe se colocar no lugar de mãe. A esposa se colocar no lugar de esposa. Mas meu marido é uma coisa, eu tento ser psicóloga, eu tento ajudar ele, eu tento isso, eu tento aquilo, eu tento... É esposa! É esposa. Louvado seja o nome do Senhor. E pai não é aquele só que põe no mundo. Porque para pôr filho no mundo, qualquer um põe. Pai é o que cria. É o que trabalha. É o que tem a responsabilidade. Se não assume a mulher a qual fez o filho, mas pelo menos assume a responsabilidade que tem um filho, faz por onde dar de comer, e faz por onde trabalhar, e faz por onde assumir a responsabilidade. Mesma coisa a mulher que teve filho. Botou um filho no mundo, minha filha, porque não pensou antes para projetar, para não colocar. Colocou o filho no mundo? Então faça alguma coisa para criar seu filho. Agora não descarta ele por aí, como se fosse no lixo ou numa coisa assim, porque o Senhor vai cobrar de você. Agora, se quiser doar para uma família, para uma instituição, e pedir urgentemente, olha, crie meu filho, eu não tenho condições, ou me dê um emprego para criá-lo, aí faça, que é mais honroso, tá certo? Mas não tenta encobrir o teu erro com outro erro, não, porque senão é pecando 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais. Tá entendendo? Cada um assuma o seu papel. Cada um assuma a sua responsabilidade.
Ah, eu sou filho, meus pais já são de idade, vou botar tudo no asilo e vou ficar com tudo que é deles. Faça isso não. Teus pais foram bons para ti? Teus pais deram duro para te criar? E por que é que você hoje, com dinheiro e com condição, não põe pessoas para cuidar deles e não ama eles? Oh, que desamor! Inventar de colocar pai, mãe em asilo, porque diz que não dá certo, porque a idade, porque tá isso, porque tá aquilo. Aprende a respeitar! Porque a Bíblia diz que até os anos de vida de um filho é dizimado se não respeita pai e mãe. Tá certo? O que mais diz a palavra do Senhor? Estou falando só uma introdução de problema de família e vim contando uma história de ficção que o Senhor me deu, mas que os problemas mostram problemas de milhares de pessoas. O que fazer mais? Hoje é só uma introdução. Efésios, capítulo 5, versículo 22 em diante, vai falar o mínimo do que é para fazer as esposas, os maridos, os pais e os filhos. 4 classes de família: esposa, marido, esposa, pais e filhos. 4 classes que formam a família. Aqui, Efésios 5, 22 está escrito: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, seja submissa ao seu marido, mas não quer dizer que é para ser a serviçal, não quer dizer que é para ele fazer o que quiser com você. Não é assim, ou seja, significa mulheres, sejam auxiliadoras, ajudem seus maridos, aceitem a missão deles, se é justa, se é boa, se é pura, se é viável, aceitem, dê apoio a eles, como se fizessem um trabalho para o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Tem uma coisa que a mulher pode, assim, decidir por si mesma, sim, se for comprar uma comida, uma coisa. Mas se o salário é do marido, minha filha, aí é bom sentar os dois. Podemos comprar isso, podemos comprar aquilo. Ou seja, por quê? Porque a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher. Ou seja, ele é o líder da casa, abaixo de Deus. Por mais que a mulher tenha um temperamento forte, por mais que a mulher pudesse organizar e mandar melhor, mas a Bíblia diz que quem é o cabeça da mulher é o marido. Ou seja, ele é o líder da casa. Agora, e quando esse líder assim está no mundo ou não tem juízo, aí tem que orar ao Senhor e fazer a seguinte oração que vai te ajudar. Você ora e diz assim: Senhor, faça meu marido pensar certo. Faça o meu marido pensar da maneira certa. Senhor, faça ele pensar certo. E aí tenha certeza que funciona. Aqui diz: de sorte assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, em tudo que é puro, que é viável, que é amável, que é, como diz, que é honroso, tá certo? Não é em tudo como coisas indevidas, não. Porque a igreja não é submetida ao Senhor Jesus Cristo e ele cobrando coisas indevidas, não. Então, da mesma forma, a regra é para os casados. A esposa é submissa ao esposo, mas não é em coisas indevidas, não. Tá certo, chefe? Aqui, versículo 25. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. O que é que o Senhor Jesus Cristo fez? Ele deu a vida pela sua igreja. E o marido, o que é que pode fazer pela esposa? Amando ela, fazendo o possível
dentro do viável e do honroso para os dois, mas que o objetivo deles seja também fazê-la feliz. É assim? Aqui diz, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, ou seja, as pessoas são santificadas, purificadas com a palavra de Deus, quando deixam entrar em vossos corações. Assim, um casamento ele pode ser, vamos dizer, preservado através da oração e da comunhão, ao menos de um com o Senhor, para saber lidar com o outro, quando o outro ainda não é alcançado pelo Senhor, ou a outra, seja a esposa, não é alcançada pelo Senhor. Aqui diz, a fim de apresentá-la a si mesma, a igreja gloriosa, sem mancha, mácula, ruga, coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, ou seja, assim como o Senhor quer uma igreja nessas condições, sem mácula, sem ruga, sem mancha, ou seja, sem nada que a reprove, assim o Senhor deseja que a esposa tenha, vamos dizer assim, uma conduta, como diz, casta, uma conduta que agrade ao Senhor nosso Deus. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Se você vê uma pessoa que não ama a esposa ou não ama o marido, é porque não ama nem a si mesmo. Ah, mas essa pessoa faz muito por si. É porque ou é muito egoísta ou então é muito narcisista. Mas na realidade não ama a si mesmo. Porque aquele que ama a si mesmo, ele é feliz, ele é uma pessoa que pensa corretamente e não é egoísta. Então, a pessoa que ama-se a si mesmo, ela se valoriza dentro do viável, ela tem amor incondicional pelas pessoas, o amor filantrópico, como também é uma pessoa que é feliz consigo mesmo. Então, se a pessoa gira em torno do egoísmo e do narcisismo, não é amor próprio. A egolatria não é amor próprio. É simplesmente um apego distorcido e endeusado de si mesmo, que é diferente de amar a si mesmo. Aqui diz, afinal de contas, ninguém nunca odiou sua própria carne, antes alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, ou seja, o marido que ama a mulher, ele, como diz a Bíblia, diz que é para alimentar e sustentar a sua esposa. Então, como diz, tem mulheres que são donas de casa. Essa é a tarefa da esposa. E o marido não pode abrir a boca e estar dizendo, vai trabalhar, porque vai trabalhar, vai se virar. Não, não é assim. A esposa trabalha em casa. Tem esposa que trabalha fora, trabalha. Por quê? É honroso, é viável? É. Mas desde que também não esqueça do seu lado, da sua família. Tudo tem que ter equilíbrio. Não pode assim, vamos dizer, ficar eufórica com a carreira profissional. Eita, maravilha! E deixar a família e filho e tudo de lado, não. Aí você estará errada. E nem tampouco se confinar numa casa e o marido humilhar e ficar por isso mesmo e nunca saber fazer nada assim para ganhar um valor, um trocado, e também não é assim não. A Bíblia diz, a mulher é virtuosa, ela é cheia de virtudes, é só ler Provérbios 31, sabe comerciar, sabe observar um terreno, sabe comprar, sabe fabricar, a mulher é ativa demais. Nós somos talentosas, cheias de habilidades. E cabe cada mulher descobrir suas habilidades. E ainda mais edificar a seus lares com inteligência. Ou seja, edificar o lar com inteligência significa ter tempo para o marido, ter tempo para arrumar a casa, ter tempo para trabalhar, ter tempo para si mesma, ter tempo para os seus hobbies, ter tempo para o Senhor, ter tempo para os filhos. Então é assim que edifica a casa com inteligência.
E a mulher tem essa capacidade dada pelo Senhor. E se acha que falta sabedoria, Tiago capítulo 1, versículo 5, peça ao Senhor que ele dá a todos deliberadamente, ou seja, sem freio. É uma coisa o Senhor dá, é a graça dele e, como diz, e a sabedoria. Se está faltando sabedoria, pode pedir que o Senhor dá. Aqui diz mais o texto. Versículo 31. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão dois uma só carne. Eu falei no primeiro vídeo do meu mais recente canal, que eu vou deixar a descrição abaixo, que se unir duas cabeças como se fosse uma, é igual um bom café. O café precisa de quê? De água, do pó do café, ou sendo solúvel ou de outra maneira, e precisa de açúcar ou adoçante. Aí até se transformar num excelente café, quem vai fazer a primeira vez, não acerta de primeira vez. Aí faz uma segunda, uma terceira, uma quarta, e vai melhorando até que chega no ponto. Então assim, é a junção e ao mesmo tempo a individualidade, ou seja, a água não é café sem ter o café. E o café não se torna apto a beber se não tiver água. E os dois não se tornam agradáveis se não tiver o adocicado. Então, na vida é assim. Então, o casamento é assim. Deixará o homem o seu pai e sua mãe. Não é deixar para abandonar e dizer morra para lá, que agora é a minha mulher. Não. Entenda bem. É dizer, papai e mamãe, eu amo demais vocês. Mas lá na minha casa com minha mulher, quem manda é ela. É a mesma coisa a esposa, dizer, mamãe e papai, amo vocês. O que eu puder fazer para ajudar vocês, eu farei. Mas lá na minha casa, quem me sustenta ou quem manda é meu esposo. Eu tenho que falar com ele certas coisas. Então aqui diz, grande é este mistério. E mais eu me refiro a Cristo e à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Assim cada um de vós, cada um em particular, ame sua mulher, como a si mesmo. E a mulher respeite o seu marido. Ou seja, o marido às vezes, um homem é diferente da mulher. E o homem, para ele mostrar amor, ele mostra através de diferentes atitudes que mostra o amar de um homem. A mulher não, a mulher sabe se expressar. A mulher é mais carinhosa. A mulher assim, faz de tudo. Mas um homem, ele trata com, como diz, ele retribui ao seu amor, mas às vezes de uma forma que você não entende, ou entende errado. Por exemplo, às vezes a esposa diz, quando meu marido chegar, ele vai encontrar o melhor jantar, as crianças vão estar dormindo, nós vamos ter um momento só nós dois. Um exemplo. Aí ela diz assim, eu vou comprar para ele, eu vou comprar essa camisa que é muito linda para meu esposo. Quando ele vestir, ele vai ficar belíssimo. Aí já o homem pensa diferente. Ele vai, aí às vezes ele olha uma panela de pressão bem sofisticada. Aí ele diz assim, eita, vou comprar para minha esposa essa panela porque a minha esposa cozinha bem demais e com uma panela dessa ela vai ficar feliz. Mas aí a esposa quando olha diz assim, esse homem, em vez de me dar outro presente, ele me vem com a panela de pressão, ele acha o quê? Que eu sou empregada dele? Não, é porque ele acha que você merece aquela panela de qualidade, porque acha que você cozinha muito bem e é uma forma dele expressar amor.
Às vezes ele pode, digamos, chegar com abacaxi em casa. Aí você diz assim, o que é que esse homem tem para chegar com um abacaxi, a fruta, abacaxi em casa? É porque ele se lembrou que você gosta da fruta do abacaxi. Então ele passou na rua e às vezes ele traz uma flor do campo, ele traz um cachorro quente, ele traz um abacaxi, ele traz alguma coisa da rua porque se lembrou de você, mas você acha que ele está desfazendo e fazendo um pouco, e não é, porque ele se lembrou de você. É formas que um homem tem de expressar amor por uma mulher. E às vezes a mulher não entende e acha que está fazendo pouco. Ah, tá comprando panela porque acha que eu sou serviçal. Ah, trouxe fruta. Podia trazer um presente para mim grande. E às vezes o homem até quer trazer, mas às vezes ele não sabe como agradar ou como fazer. Ele não tem assim essa agudeza de espírito para esse lado, para saber agradar a mulher nesse sentido. Só se ele tiver afinidade com um amigo ou a irmã da esposa e pergunta. Mas se não tiver, aí não tem assim essa mentalidade assim. Sabe cortejar para casar, mas depois que casou, aí a coisa muda um pouco. Mas uma coisa eu lhe garanto. Um homem que dá duro e trabalha para pagar as contas, trazer feira para dentro de casa e que te trata bem, com certeza esse homem te ama. É assim, porque a forma dele expressar, ele entende que é trabalhando para poder dar o melhor para sua família. É assim. Aqui diz: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ah, mas meu pai às vezes está no mau caminho e quer que eu entre também no mau caminho. Aqui está dizendo no Senhor. Ou seja, porque tem pai e mãe que quer que os filhos às vezes façam coisas que não é da vontade do Senhor. Aí é muito duro eu dizer isso, mas aí obedecendo ao Senhor em primeiro lugar. Agora, filhos obedecei aos pais no Senhor, ou seja, se o filho vai viajar, se o filho vai fazer uma coisa, pergunta o pai, pergunta a mãe, e a mãe diz, não, meu filho, eu estou sentindo assim, para você não ir, não vá não. Se você vê que é uma coisa coerente, assim, que é uma coisa, embora que você ache que não tenha nada a ver, obedeça. Porque às vezes o Senhor está dando um livramento. Então, tudo que é bom, tudo que é viável, tudo que liga ao Senhor, bons conselhos, bons princípios, no Senhor obedeça os pais. Ah, mas eu sou pai, sou mãe. Mas você não tem pai e mãe? Não é porque você cresceu e é pai e mãe que você deixou de ser filho. É? Não é. Porque você veio de uma barriga de alguém. E se louvado seja Deus adulto que tem pai e mãe. É uma benção. Quer saber quando é triste? É quando Deus o livre perde. Aí quando perde, aí se enche de culpa. Aí quando perde, aí só falta entrar dentro do caixão também. Mas quando era vivo não dava tanto valor, não visitava tanto. Queria pôr era num asilo para lá. Não é assim? Então, filhos, obedeçam os pais no Senhor. E se eu tenho filhos adolescentes, filhos pequenos, eles são rebeldes, não me obedecem, aí eu lhe pergunto, qual é o tanto sobre o Senhor que você tem falado para eles? Você tem ensinado a Bíblia a eles? Tem sido um bom exemplo, um bom espelho para eles? Tem tratado eles bem? Porque a Bíblia diz o seguinte, que o filho deve honrar o pai e mãe, que é primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e viva muito tempo na terra. Isso serve até para os filhos que já é adulto, que é dono do nariz. É. Mas se tem pai e mãe, honre, meu filho, minha filha, enquanto tem. Para que você se vá bem e viva tempo na terra. Tá certo? Agora diz outra coisa também. Os pais não provocam a ira dos filhos.
mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. A disciplina do Senhor às vezes é vara, mas não quer dizer aquela vara para matar nem para arrancar pedaço, não. Calma aí. Tem que ter equilíbrio as coisas. Como eu disse no primeiro vídeo do meu novo canal, eu disse, ao disciplinar uma criança, primeiro deixe sua fúria passar, porque senão você pode causar destroço. Depois você diz, papai e mamãe vai te disciplinar por causa disto, disto e disto. Para uma criança não pensar que ela é como aquela coisa grande de boxe que só serve para apanhar e ela entender que está sendo objeto de frustração do pai e da mãe ou que o pai e a mãe não gostam dela. Não, até para disciplinar um filho. Olha, eu vou te disciplinar porque você fez isso e isso. Eu disse que não era para fazer. E ensinar desde pequenininho. Olha, bebê, guarda os brinquedinhos. Olha, bebê, não deixa a casa suja, senão o papai fica zangado. Olha, bebê, é hora de tomar banho. É hora de dormir. Então, tudo no temor do Senhor, ou seja, tudo no bom princípio e orando. Louvado seja o nome do Senhor. Os pais não provocam a ira dos filhos. Tem pai que provoca a ira dos filhos? Tem. Xinga o filho de toda qualidade de nome. Deseja o mal para o filho. Amaldiçoa o filho. Diz que o filho não vai dar para nada. Importuna os filhos. Aí, ao invés de ajudar os filhos, aí acaba filhos se refugiando nas drogas, se refugiando no que é errado, porque ele vê o pai e a mãe como dois inimigos dentro de casa. Porque só vive, como diz, não incentiva ele em nada, não diz que ele é bom em nada. Aí, às vezes, os próprios pais levam os filhos para fora. Às vezes, pais criam filhos no caminho do Senhor. Aí, quando eles crescem, Senhor, a tua palavra não se cumpriu, porque diz que é para ensinar nos teus caminhos, e meu filho e minha filha se desviou, e não está na tua presença, e pior ainda, Senhor, nem me visita. Aí o Senhor pode dizer, você pode ter levado ele para a igreja, mas você deu atenção a ele, toda a atenção quando ele queria conversar, você deu toda a atenção a ela quando ela queria conversar, ou você só vivia ameaçando que se fizesse alguma coisa errada, ia abandonar, ia bater, ou você era verdadeiramente, além de pai e de mãe, amigo e amiga de seus filhos. É assim. Não é fácil criar filhos hoje. Eu não tenho filhos, mas tenho uma belíssima sobrinha. E ela é pequena, e graças a Deus pelos pais que ela tem, que cria no caminho do Senhor e eu oro por ela. Não tenho um legado de mãe, mas tenho um legado de tia, que posso ensinar alguma coisa à minha sobrinha. Você não deixe, não leve de forma negligente o legado de pai, de mãe, de esposa que você tem. Mas procure levar da melhor maneira possível, para que o seu exemplo seja um bom exemplo para os outros. Como é que você quer que seus filhos sejam um bom exemplo se você não é? Como pai, nem como marido. Como é que você quer que sua filha seja um bom exemplo, se dê bem, estude? Se você não é um bom exemplo como mãe, não é amiga da sua filha, não assiste ela, não dá atenção quando está chorando, ou não procura saber como vai a vida, aí dá entretenimentos tecnológicos para distrair e não tem comunhão com os filhos, aí depois quando cresce, aí diz assim, eu não conheço esse filho que eu tenho, eu não conheço essa filha que tenho, eu não sei nem que gosto, quer que ele goste, quer que ela goste, e a culpa é de quem? É sua. Então vivemos no mundo desta era tecnológica. Aí vejo crianças pequeninas, aí é dado já aquele tablet, aquele negócio eletrônico para estar ali, para estar no entretenimento,
e nada de Bíblia, e nada de demonstrar carinho, amor, nem nada de ser amigo ou amiga dos filhos, aí depois quer. Qual foi a minha culpa? Justamente porque eu não soube acompanhar devidamente os filhos. Chegou da escola, de olho, como é que tá, meu filho? Como é que tá, minha filha? Tá tudo bem? Eu tô observando que não tem alguma coisa boa em você. Você quer me contar? Eu lhe garanto que eu não vou brigar, mas eu quero lhe escutar. Vamos enfrentar o problema juntos? Vamos ver o que está acontecendo? O que é que houve? Se o erro for do filho ou da filha, meu filho, minha filha, você errou. Eu não avisei quando está de maior. Eu não avisei. Procure o melhor caminho. Então, muita coisa se há para se resolver problemas familiares. É uma complexidade muito grande. Mas por aqui hoje eu encerro dizendo que, em primeiro lugar, é se apegando ao Senhor, pedindo a Ele direção do que se fazer. Segundo lugar, procurando ver seus próprios erros e procurando melhorar a sua conduta para com sua família, para com seus filhos, para com a sua casa, para com todos que são do seu sangue, dos seus parentes. É assim, em primeiro lugar, terceiro lugar, faça a sua parte. E você fazendo isto, estará fazendo muito bem para você mesmo, para a sua família e na presença do Senhor. Para que a sua história, ela não termine parecida com a deste homem, que só entrou um pouco de sensatez nele, quando ele sofreu muito na prisão, quando ele refletiu o mal que fez com a irmã, com o sobrinho, e quando ele perdeu esposa e perdeu filha. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude. Peço a vocês, se inscrevam nos meus canais, Melry Macedo pregando a palavra de Deus, e também o novo canal que é Pergunta que eu te respondo. E este canal, este vídeo vai para lá, porque este canal é eu explanando assuntos atuais e o que a Bíblia diz sobre problemas e assuntos atuais. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. A paz do Senhor para todos. Amém e graças a Deus.